Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha possuir você, para que então você saiba o que Ele quer que você faça, para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. E somente com o Espírito Santo você vai saber o que Deus quer de você. Somente o Espírito Santo pode revelar o que é melhor para você, o que é melhor para a obra dele, a obra de Deus através de você. Veja só, nós falamos ontem a respeito de Gideão, que o Espírito Santo veio sobre Gideão e fez dele um homem guerreiro, um vitorioso, um líder, fez dele a diferença. Mas antes de Gideão receber o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, que você também tem que ter, a situação de Gideão, ela calamitosa. Ele era o menor na sua casa, o menor na sua família. A sua família era a menor da tribo de Manassés. E Manassés também era a menor das tribos, digamos assim. Em outras palavras, Gideão era um nada, era um zero à esquerda. É um zero. Que talvez seja a sua situação. Talvez você tenha vivido a vida inteira, até hoje, não sei que idade você tem, mas talvez até hoje você tenha vivido a vida dando murro em ponta de faca. Você tem feito das tripas coração. Você tem procurado dar jeitinho aqui, jeitinho ali. Você tem procurado, com todas as suas forças, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e projetar um futuro melhor para você. Mas até agora, nesse momento, você só tem dado com os burros nas águas. A verdade é essa. Essa é a situação. O Gideão representa, tipifica aquela criatura que foi desprezada, simplesmente uma criatura anulada pela situação econômica, pela sua situação que estava vivendo naquele momento, que era de desespero. Israel estava sob o domínio dos amalequitas, midianitas, junto com o povo do Oriente. Então, todas as vezes que Israel ia colher os frutos da terra, então vinham esses povos, se ajuntavam com seus camelos, seus cavalos, e avançavam sobre tudo o que tinha Israel, e não deixavam nada. E Israel, por sua vez, tinha que se esconder, fazia covas, fugia para os montes e se escondia em covas para salvar a sua pele, salvar a sua vida. A situação de Gideão era a mais cruel, porque ele era o menor dos menores. Talvez você seja essa pessoa, a menor ou o menor dos menores. Mas veja só, preste atenção, amiga e amigo. Preste atenção, por que Israel foi levado a essa situação? Ele foi levado a essa situação calamitosa porque Deus queria fazer uma obra no meio de Israel, no povo de Israel, com o povo de Israel. É claro, Israel se voltou para a idolatria,
ele se voltou para a idolatria e, obviamente, Deus suscitou, levantou os midianitas, amalequitas e também os povos do Oriente para virem todos juntos contra Israel. Foi Deus que fez isso durante 7 anos. Foi Deus. Para chamar a atenção de Israel, para que Israel voltasse para ele. Então Deus levantou esses povos inimigos para justamente castigarem o povo de Israel. Depois dos 7 anos, então Deus levantou um libertador. E quem que ele chamou para libertar Israel, a nação inteira? O menor dos menores. Isso é muito engraçado. Deus chamou o menor dos menores. Ele não foi chamar o mais forte, a família mais bem estruturada. Nada disso. E onde é que estava Gideão? Gideão, diz o texto sagrado, estava malhando o trigo no lagar. Malhar o trigo no lagar significava ou significa que Gideão estava malhando o trigo num lugar que não era para isso. Porque o lagar era um local onde se esmagava as azeitonas, as olivas, para fazer o azeite, para tirar o azeite. E também era o lugar onde colocavam-se as uvas para amassadas, uma vez amassadas, migalhadas, então tirasse o vinho. Então era um lugar menor, um recipiente menor, muito menor, infinitamente menor do que o lugar de se malhar trigo. Normalmente se malhava trigo nos montes, nos outeiros, porque depois que se malhava o trigo no lugar espaçoso, no alto dos montes, aí se fazia separar o trigo da palha. Mas a situação de Gideão era tão crítica que ele malhava o trigo num lugar onde era para extrair o azeite, um lugar onde era para extrair o vinho, que era um lugar menor, muito menor. E aí está a situação, era a situação de Gideão. Ele era o menor dos menores na sua casa. Além disso, a situação era tão crítica que ele, para salvar um pouco do trigo para fazer uma meia dúzia de pão, se fosse possível, ele estava malhando o trigo lá no lagar, um lugar que não era para isso, não foi feito para isso. Ora, minha amiga e meu caro amigo, talvez seja essa a sua situação. E Deus tem permitido essa situação na sua vida, sabe por quê? Porque Ele quer dar uma chance para você. É assim que eu vejo. Porque todas as vezes que Israel se voltava para a idolatria, então Deus suscitava inimigos para que Israel viesse acordar, despertar para a voz de Deus, para a sua palavra, as suas leis, os seus mandamentos. E quando Israel era livre, como ele foi livre, através de Gideão, Israel passou por um período bom, mas novamente caiu na idolatria. E esse é o mal das pessoas. Lembra quando nós falamos nesses dias sobre Jesus, que quando Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Pois é, nem todo Israel era fiel a Deus. Apenas uma pequena parte continuava fiel, mas a maioria das pessoas eram idólatras. Então Deus suscitava inimigos para despertar a fé dessas pessoas. E é o que tem acontecido
a gente tem visto isso também nos dias atuais. Você tem visto testemunhos, nós temos postado testemunhos de pessoas que chegaram no fundo do poço. E por que Deus permitiu que essas pessoas chegassem no fundo do poço? Porque Deus viu nelas sinceridade. E só tinha um jeito de chamar a atenção dessas pessoas, fazendo-as chegar no fundo do poço. Porque enquanto elas estivessem contando com as suas próprias forças, elas não teriam ouvidos para ouvir a voz de Deus. E quem sabe essa é a situação sua. Você está aí malhando trigo no lagar, gemendo, e Deus está permitindo que você esteja encaminhando-se para o fundo do poço, ou já esteja no próprio fundo do poço. Mas isso é para dar a você a chance de conhecê-lo, porque somente quando a gente chega no fundo do poço é que a gente não tem para onde recorrer, para onde ir. Você olha para um lado, olha para o outro, só parede, é poço. Não tem lugar para ir, para fugir. E por ser muito profundo o poço, a pessoa tem que olhar lá para o alto, e buscar socorro lá do alto. E para buscar socorro lá do alto, ela tem que gritar, ela tem que esbravejar, ela tem que manifestar a sua fé no Deus vivo. Entende o que nós estamos falando? Então, Deus permitiu e tem permitido para você chegar nessa situação, para que você olhe para o alto. Não conte com as suas forças. Não conte com sua inteligência, com a sua capacidade. Não conte com os seus diplomas. Não conte com a sua sabedoria. Não conte com o seu dinheiro. Não conte com os amigos. Não conte com os políticos. Não conte com ninguém. Não espere por parentes. Não espere por ninguém. E eu digo mais, não espere pelo pastor. Não espere pelo bispo. Mesmo que seja um bispo Macedo, não espere por ninguém. Não espere que a igreja venha mudar a sua vida. Não! Somente um pode arrancá-lo desse poço. É o próprio Deus. Ele que faz isso. É óbvio que ele usa pessoas, mas ele usa os seus servos. Ele usa. Mas não são os seus servos os salvadores. Não. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E enquanto você estiver com a sua fé dividida, você pode pertencer a uma igreja, outra denominação, você pode ter sido ou está sendo uma cristã há 20, 30, 40 anos. Mas, minha amiga, meu amigo, se você não se inclinou para o Senhor Altíssimo Deus, se você não o invocou, se você não tem o seu Santo Espírito, você sempre será uma criatura dividida entre a sua religiosidade e a sua situação crítica, as circunstâncias que envolvem você. Ontem, ou no sábado, uma senhora veio procurar o bispo na igreja, um sábado à noite. Ela estava passando na igreja e viu ela escrito: "Pare de sofrer". E ela veio para falar com o bispo. Aí encontrou lá uma obreira, e a obreira: "Olha, não tem reunião agora, à noite, sábado. Vem amanhã, pela manhã, que tem reunião, você pode falar com o bispo". E ela, no dia seguinte, veio na igreja, veio na reunião. E depois da reunião, ela esperou o bispo para atendê-la.
ele atendeu e ela, chorando copiosamente, disse: bispo, eu sou de uma outra igreja, de uma outra denominação. Eu sirvo a Deus, eu tenho servido a Deus há 20 anos. Eu tenho Jesus no meu coração. Olha só. Eu tenho Jesus no meu coração. Quando ela disse isso, então acendeu a luz vermelha para o bispo, que disse: olha, esse é o seu problema. Jesus no coração significa que toda a sua fé está restrita, limitada aos seus sentimentos do coração. Porque quem tem Jesus no coração quer sentir. Apenas sentir, porque o coração é o centro das emoções, é o centro dos sentimentos. E então ela contou a sua vida, suas misérias, suas desgraças. Tudo tem dado errado para ela. Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus viu sinceridade nela. Mas Deus não se manifestou para ela. Ele deixou ela chegar nessa situação crítica, porque ela estava desesperada, justamente para ela buscar ajuda, para se humilhar, para chegar e dizer: eu preciso de ajuda. E, de fato, depois que o bispo fez a oração, parece que saiu um peso, uma tonelada de cima do seu corpo. Por quê? Porque ela vinha cultuando Jesus no seu coração. Quer dizer, uma pessoa dependente dos sentimentos. Sabe aquelas igrejas, aqueles pastores, ou quem quer que seja, que trabalha com a música, muita emoção, muito sentimento, muito oba-oba, muita sensação. Então, esse tipo de pessoa, talvez seja você me desculpa se falar assim, mas eu tenho que falar a verdade. Se você gosta, amém. Se você não gosta, paciência, mas eu falo a verdade para salvar, tentar salvar, ajudar aqueles que são sinceros. E então, o que aconteceu? Ela saiu aliviada. Ela saiu, sabe, descarregada. Ela estava carregada de um espírito enganador. Porque Jesus não entra no coração. Jesus, o Espírito Santo quer dizer, é o Espírito de Deus, é Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. E como Deus é palavra, é Espírito, ele usa falar no nosso espírito, no nosso intelecto, não no nosso coração, porque ele sabe, ele mesmo revela que o coração é enganador. A fé no coração é a fé sensacionalista. E é por isso que a maioria das pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, crentes, seja lá o que for, vivem uma vida desgraçada. É uma vergonha para o evangelho, é uma vergonha para o nome de Jesus, quando elas dizem: não, eu sou crente em Jesus, mas é uma criatura dividida, uma criatura amargurada, a fisionomia dela é uma fisionomia triste. Por quê? Porque Jesus vive no coração dela, Jesus não está aqui na cabeça dela, quer dizer, ela não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Mas, ô bispo, eu falo em línguas. Você pode falar qualquer língua, você pode falar todas as línguas, igual o diabo fala todas as línguas, só não fala a língua de Deus. Então não se iluda com as suas línguas, não se iluda com os seus talentos, com os seus dons, porque o que vale é o fruto. O fruto. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é a própria fonte. Ela jorra a água viva. Ela não fica carente de oração A, de B, de C, de quem quer que seja.
Não, ela vive pela própria fé que o Espírito da fé lhe dá. Mas isso só acontece aqui, na cabeça. Não acontece no coração. O coração é lugar de sentimento. Então essas pessoas que vivem dançando, rodando, rodopiando e tal, aquele lero-lero, vive uma fé fantasiosa. Uma fé fantasiosa, uma fé dividida entre o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel e o Deus desse mundo. É por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Deus vivo, ou você serve a Mamon. E Mamon, aqui, também tipifica as suas vaidades, seus projetos, suas concupiscências, enfim, significa os seus desejos. Você não pode servir a Deus e os seus desejos. Você tem que servir a Deus e acabou. E deixa o resto com Ele. É toda a sua vida, é tudo por tudo. Isso é ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para guiar a nossa cabeça, dirigir, conduzir a nossa cabeça, para que a nossa cabeça, o nosso espírito, venha guiar o nosso coração segundo a palavra dele, não segundo as emoções, segundo os sentimentos, segundo as coisas desse mundo. Gideão era fraco, débil, o mais pobre, o mais miserável, o mais insignificante, mas Deus viu em Gideão uma sinceridade, então Deus foi até onde ele estava malhando o trigo lá no lagar, quer dizer, ele estava, digamos assim, nos dias de hoje, como aquele mendigo, cozinhando, fazendo um pouquinho de farinha ou feijão numa latinha, na rua, num fogo aceso na esquina ou debaixo de um viaduto. Quer dizer, vivendo uma vida desgraçada. Foi quando o Espírito de Deus veio sobre Gideão e fez dele uma nova criatura. Arrancou aqueles pensamentos obtusos, porque ele mesmo confessou, eu sou o menor, Senhor. Confessou para o anjo, eu sou o menor na minha família, a minha família é a menor de Manassés. E eu sou o menor da minha família. A minha família é pobre, eu sou o menor. Mas Deus viu em Gideão uma sinceridade, é isso mesmo. Ele queria verdade, e o Espírito Santo veio sobre ele. Ele fez de Gideão um líder. Ele fez de Gideão uma criatura que viesse libertar todo Israel. E Deus quer fazer isso com você. Mas você tem que ser humilde. Você tem que olhar para o alto e dizer, ó, meu Deus, eu tenho colocado a minha fé no Senhor no meu coração, ou melhor, eu tenho colocado o Senhor no meu coração. Não, Jesus não. Ele nos dá a palavra. A palavra é espírito. A palavra é ideia. A palavra é pensamento. Quando nós absorvemos, quando nós recebemos a palavra de Deus, é no intelecto, é na cabeça. E ali, na cabeça, a gente procede, a gente processa, a gente define se a gente aceita seguir aquela palavra ou rejeita. É na cabeça que a gente vai decidir se obedecemos ou não a palavra de Deus. É na cabeça que a gente decide se vai servir ao Senhor dos Exércitos ou vai servir aos nossos caprichos. Por isso Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Quem tem o Espírito de Deus só serve a Deus. Quem não tem o Espírito de Deus serve a si mesmo, serve ao mundo, serve a todo mundo, menos a Deus. Essa é a realidade. E quando a pessoa serve a Deus, ela é uma fonte, porque jorra, está sempre jorrando, sempre dando. Ela não é uma mendiga pedindo, por favor, pelo amor de Deus, ora por mim, me ajude aí. Não, ela é a fonte, ela dá, ela tem para dar, não só
hoje, mas todo santo dia, chova, faça sol, ela é uma fonte. É assim que é o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo de Deus, que não pensa em si, não pensa no seu futuro, não está preocupado com a sua família, não está preocupado com o seu umbigo, está preocupado em servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então, quando a pessoa tem esse desejo de servir de fato e de verdade, ela coloca toda a sua vida no altar, ela vai com tudo para o altar, ela sacrifica toda a sua vida, ela não sacrifica meia dúzia de moedas, não. Ela sacrifica toda a sua vida, sua mente, seu coração, seus desejos, suas concupiscências, suas vaidades. Ela sacrifica o seu corpo. Ela sacrifica sua trindade, que é espírito, alma e corpo. Ela coloca tudo no altar. É tudo por tudo. Primeiro é o Senhor. Se ela não fizer isso, minha amiga, meu amigo, esquece. O Espírito Santo não vai vir sobre ela. E se o Espírito Santo escolhe uma pessoa, quando ele escolhe uma pessoa, ele coloca isso dentro dela. Foi o que aconteceu comigo. Eu estou falando para você o que eu experimentei. Eu posso falar isso para você. E eu falo isso para você não porque eu sou alguém superior a você, não. Eu também era um menor na minha casa era menor da minha família, etc, 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 etc. Cheio de complexos, cheio de traumas, cheio de problemas, cheio de coisas, cheio de nhenhenhê. Mas Deus viu uma sinceridade em mim. E Ele então veio e me consagrou, e me encheu do Espírito Santo, me deu o seu Espírito. E aí mudou o meu pensamento. Mudando o meu pensamento, mudou a minha vida. E a vida de muita gente que Ele tem salvado. Ele tem salvado através desse vaso de barro. Minha amiga, meu amigo, é tudo ou nada com Deus. Não existe meio termo. Não existe um jeitinho brasileiro, não. Uma banana. Essa é a verdade para aqueles que querem agradar a Deus e a mamão. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. Fé é isso. Fé não é você frequentar uma igreja, uma denominação, ainda que seja igreja universal do reino de Deus. Não. Fé é a entrega. Você entrega toda a sua vida àquele que você diz que crê. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você coloca toda a sua força. Porque os espíritas costumam fazer isso. Para a vergonha de muitos cristãos, muitos espíritas colocam toda a sua vida, vão para o roncó, tiram a roupa, são sacrificados, bebem água de abô, fazem de tudo e por tudo para agradarem os espíritos, as entidades. Ora, será que Deus merece o resto? Qual o tratamento que você tem dado para com Ele? Enquanto você ficar nesse chove não molha, você vai continuar malhando o trigo no lagar. E só vai acontecer uma vida nova quando você receber o Espírito Santo. Essa é a fé da campanha de Israel, dessa vez. É o Espírito Santo. Ou tudo ou nada. Mas o Espírito Santo não é uma parte de Deus, é a totalidade, a plenitude de Deus. Mas para você ter a plenitude do Espírito Santo, você tem que dar a plenitude da sua vida. Espírito, alma e corpo. Do contrário, esquece. Essa é a realidade. Ou é ou não é. Desculpa lá. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E Deus abençoe, abrindo o entendimento para entender e obedecer a palavra dele. Até amanhã. Deus abençoe.